Olá, seja muito bem-vindo a esse episódio mais que especial. Hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber aqui a Sandra Crepaldi, uma mulher que conquistou meu coração e por onde ela vai, ela conquista e ilumina com a sua essência. Eu tenho certeza que você vai ter o privilégio de aprender muito com essa mulher aqui. Eu fiz uma pequena apresentação, eu vou deixar que ela se apresente, mas antes, olha só. Hoje o Essência Cast recebe a Sandra, uma mulher cuja história começou muito antes da profissional incrível que conhecemos hoje, que você vai conhecer hoje. A Sandra é esposa, ela é mãe, ela é enfermeira. A Sandra também é especialista em educação especial, tem a parte de desenvolvimento social, emocional, cognitivo. Essa mulher, olha, vai me faltar aqui palavras para descrever tudo o que é e qual é a história dela, de tão profunda que é. Mas existe por trás de todos esses títulos, existe uma mulher, uma marca incrível que nós vamos ter o prazer de conhecer um pouco mais hoje. A Sandra foi uma menina que perdeu a mãe aos 3 anos. E quando eu soube essa parte da história da vida dela, já me comoveu grandemente, porque nós sabemos o que é ser, pelo menos eu imagino, que é ter uma infância na ausência de uma mãe. Mas ela está aqui para contar uma história de superação, não somente de sofrimento, porque nós acreditamos que a nossa história é o ponto de partida para a nossa mensagem, né, Sandra? Seja muito bem-vinda, é uma honra Ai, receber você aqui, tá? Se permita ser usada por Deus, que eu tenho certeza que tudo que você viveu tem um propósito, um para quê, um para quem, um para quem. cara, quem? Thalita, muito, muito, muito obrigado. Mais do que obrigado, gratidão por esse momento tão especial de estar aqui com você. E assim, a gente sabe o quanto você também acolheu o meu coração. Ah, Thalita, muito maravilhosa. obrigado, muito. E nós vamos falar o porquê também, Nós né, vamos. Thalita? Nós Mas o papo vamos. aqui vai ser prolongado, não, minha irmã. Você senta aí, já encaminha esse podcast para muitas mulheres, porque eu tenho certeza que você precisa aprender e se inspirar com a história da Sandra. Vai ser muito gostoso, porque a nossa história, quando nós nos conhecemos, tem tudo um porquê no Mulheres na Essência. Mas vamos começar lá do início, para as pessoas entenderem um pouquinho mais da menina, da Sandra menina, onde tudo começou. Hoje eu quero que as pessoas entendam um pouco da raiz dessa história. Sandra, aquela menininha que 3 anos perdeu a mãe. Hoje, você acredita que toda aquela dor que você viveu nessa ausência de mãe, teve rejeição, tudo contribuiu para quem você é hoje? Com certeza. Eu posso imaginar. Com certeza. Eu chorei o luto da minha mãe por 40 anos. Meu Deus. Teoricamente, dentro da psicologia, um luto, ele é 2 anos, um luto saudável. Mas eu chorei a morte da minha mãe 40 anos. Então, eu chorei muito. Uma criança deprimida, uma criança chorona, né? Uhum. Tristonha. E, e aí foi quando eu fui superando isso. Mas como? Como que eu fui superando isso? Né? Exatamente buscando a essência, que Buscando a é sua Deus. essência. Né? Até o dia que eu consegui entender que a minha mãe também não queria me deixar, né? Entendo. E que a minha mãe também sofria em saber que ela estava partindo e deixando os filhos, não só eu, mas os outros filhos. Então, olha a importância da terapia, da espiritualidade, né? De ter Exato. pessoas que elevam nós, pessoas que seguram na nossa mão e falam: eu estou com você, é um momento difícil, mas você vai conseguir, nós estamos juntos. E pode chorar. E pode Pode chorar. chorar. Falo muito isso para as dois. E Pode pode chorar, tá chorar, tudo bem pode chorar. chorar. E pode chorar, viu, minha irmã? Pode chorar. Sandra, em algum momento da sua vida você chegou a acreditar que precisava fazer alguma coisa para ser merecedora de amor por ter perdido a mãe tão novinha? Com certeza, Thalita. Eu sempre estava tentando me encaixar. Sendo a menina boazinha, sendo a menina fazendo tudo que os outros queriam. E com isso eu fui me encaixando, deixando de ser a Sandra. Se Aquela distanciando da sua essência. exatamente, deixando de ser eu para poder ser aceita, né? Porque eu tinha que ser a menina boazinha, eu tinha que ser a menina quietinha, eu tinha que ser a menina
para que os outros conseguissem olhar para mim e falar assim: ai, que gracinha, eu vou levar para casa, né? Que essa vem a minha história também de um ano na casa do outro, outro ano na casa do outro, né? E passando de casa em casa. Inclusive, o meu sonho de criança era morar no orfanato, porque eu não aguentava mais ir morando de casa em casa. Porque olhava para mim, ai, que belezinha. Ai, você quer? Leva para casa, né? Aí depois levava para casa, mas era uma criança traumatizada, uma criança deprimida, uma criança que precisava de cuidados. E aí uma criança, ela já dá trabalho, Já, muito por si trabalho, só, por já dá si só, né? trabalho. Que você vai ensinando, ensinando. Uhum. E quando adota uma criança ali, que fala, eu vou cuidar dela, e aí vê que ela começa a dar mais trabalho do que pensava, porque vamos raciocinar. Quando você teve a sua filhinha, você vai aprendendo a conhecer, né? Você foi Exato. conhecendo um dia após o outro. Agora vem uma criança diferente, como é que você vai conhecer essa criança do Do nada? nada. Não, tem um tempo ali. É. E esse tempo não era dado para mim, Meu né? Deus. Porque a hora que eu começava a me adaptar, a hora que eu começava a melhorar com a família, aí já trocava. Meu Deus. Então, isso foi trazendo marcas profundas, porque eu dizia assim, sabe, Thalita, minha mãe. Se eu tivesse a minha mãe, Thalita, se ela tivesse uma farinha, só a farinha, com certeza ela faria um mingau e eu comeria, né? Então, assim, eu passei falta de alimentos, passei falta de carinho, passei fome mesmo em muitos Sim, momentos. Inclusive, eu quero deixar uma intimidade minha, né? por favor. De que eu fui aprender a comer sopa na escola, que eu lembro até hoje era a tia Nefa, né? A tia Nefa, ela era merendeira, e aí, Aham. porque era a minha refeição. Então, quando hoje eu ouço ainda, infelizmente ainda existe essa frase, Sim. e que eu gostaria que as pessoas se atentassem, porque a criança, ela está ouvindo e ela está captando tudo, né? A Tudo. esponjinha ali. E aí ainda eu ouço hoje, essa criança só vem para a escola para comer. Mas a pessoa não sabe se aquela lá é a refeição dela do dia. Se a hora que ela Às vezes é voltar só. para casa, ela vai ter uma janta, ela vai ter um leitinho, né? Às vezes é a única Então, refeição do dia. exatamente, às vezes está naquela ansiedade, e não, vou comer mais, porque eu sei que lá depois eu não vou ter, né? Exato. Inclusive as crianças da guerra, conta-se, né, que foi levados para o orfanato, e aí eles não dormiam. Não dormiam, passava a noite agitada, aquela criança agitada. E aí foi onde que alguém teve a brilhante ideia de dizer assim, vamos dar um pãozinho para ele. E aí foi onde que eles pegaram e deram um pãozinho para cada e falaram assim, está tudo bem, você vai ter o que comer amanhã. E aí foi onde que eles Eles conseguiam conseguiam dormir, dormir. conseguiam a tranquilidade. Então você vê que tá tudo ligado com o emocional. Desenvolveu muito cedo aquele estado de sobrevivência, né? Estar em alerta ali o E tempo isso, porque todo. a criança, quando ela não é acolhida, quando ela não é cuidada, ela tem que se cuidar. Ela tem. E esse autocuidado para uma criança que não tem a capacidade cognitiva, Sim. né, de se autoproteger ali, né, que a gente estava até Nós estávamos até conversando, conversando que o ser humano é o único mamífero que nasce totalmente dependente do outro, né? isso. Então ele precisa ser ensinado, carinhado, amado. E aí aonde que você não dá isso para ele, se ele não tem, ele vai ficar em constante alerta, né? Exato. E aí o nível de cortisol é muito alto, a adrenalina é muito alto, porque ele precisa se autoproteger, Deus, é né? profundo É muito demais. profundo. E infelizmente a gente ainda vê crianças assim, Vivemos num mundo onde existe muitos, né? né? Eu vejo que neste mundo que nós estamos vivendo com tanta informação, mas eu percebo que está cada dia mais assim adoecida emocionalmente, né? Eu vejo que, como você disse para mim antes de nós começarmos a gravar, a Sandra estava me Isso. explicando de fato o que é
toda essa neuropsicopedagogia, que às vezes nós, leigas, nós não sabemos exatamente o quão profundo é, né, Sandra? Cuidar. E hoje eu vejo que essa ferida fez a Sandra olhar para o outro ainda com mais amor, com mais empatia, porque você entende, esteve lá, né, Sandra? Sim. Você esteve neste E lugar. por falta, né, por esse emocional Sim, abalado, por falta da nutrição adequada, né, exato. eu não conseguia aprender, Thalita. Tudo isso Então, influencia, tudo né? influencia. Eu fui lá mesmo aprender a ler, a escrever, né, com 19 anos. Meu Né? Deus. Então, quando era para eu já estar, minha filha com 16 anos, passando no No vestibular da vestibular. FECEA, né? Uau! Então, olha como que a minha geração foi melhor Exato. né? Melhor O que quanto eu ali. a sua história não foi uma história de dor, mas assim, um testemunho, né, Um Sandra? testemunho. Falo que hoje, inclusive, no meu devocional foi sobre isso que Deus me trouxe, que assim como foi no passado, os nossos irmãos da Bíblia, que ficou as histórias ali para nos inspirar. E eu vejo que a sua história, ela foi uma história muito triste, né? É o início dela, né? Uhum. Mas sempre quem está com Deus, eu falo que o final da nossa história é muito melhor que o começo. E ela tem sido maravilhosa agora, toda de superação. Eu estava vendo você Essa atender, direcionar as mulheres ali, as as mães, porque você atende não só mães. as crianças, as As mães. mães, porque as mães elas estão. Eu não sei o que fazer com o meu filho, eu não sei o que falar para o meu filho. Ah, meu Exato. filho tem autismo, como é que eu vou fazer? Ah, assim, assim, assim. O cérebro do autista funciona assim, assim, assim. Então a gente monta todo um plano Um terapêutico plano. clínico e um plano terapêutico integrado com a família, para que Uau. eles sigam esse plano em casa. Eu costumo dizer, mães, pais, vocês são os maiores terapeutas dos seus filhos. Exato. Você pode pagar o terapeuta mais caro, mais top da face da Terra. Se você não fizer a sua parte, Não resolve. não resolve. E o ambiente molda, o ambiente tem o poder de adoecer também, né? Exatamente. Gente, é tão profundo, né? Eu fiz separei tantas perguntas aqui, mas a nossa conversa ela Aham. vai se desenrolando. Eu vou olhar aqui, por quê? Porque eu quero trazer uma ordem cronológica para vocês entenderem o que a Sandra faz, como foi a história dela, mas não quero ficar parada na dor, porque o que ela viveu impulsionou, direcionou ela para estar aqui. Mas a Sandra foi enfermeira, tem essa formação, foi enfermeira. Conta para nós como foi e você acredita que ser enfermeira, cuidar de pessoas, já foi sendo algo que você queria desde muito nova ou não? Foi algo que foi sendo guiado e direcionado por Deus? Olha, Thalita, foi direcionado. Sim. Porque, inclusive, eu nem sabia o que eu queria ser, para que caminho que eu ia, né? Aham. Então, quando eu casei muito nova, bem Sim. nova, bastante nova, né? Uhum. E aí eu fui estudar e eu cheguei, né, no primeiro colegial, que a gente falava antes, né? O primeiro colegial. E nesse primeiro colegial eu já podia fazer um curso profissionalizante, Que legal. né? Então, eu fazia de manhã o primeiro colegial e à noite eu ia para uma cidade em torno de 30 quilômetros para fazer o auxiliar de enfermagem. Não tinha o técnico de enfermagem naquela Uhum. época, era o auxiliar. E aí, o que me levou a procurar a enfermagem? Eu casei, eu tinha 14 anos, então, assim, Sim. bem menina, né? E aí, o meu sogro, eu estava ali com uns 7, 8 anos de casada, mais ou menos. O meu sogro, ele teve um AVC. E aí, o que aconteceu? Ninguém sabia Sabia cuidar, cuidar. porque precisava de cuidar em casa. Ficou um tempo no hospital e depois em casa. E aí, o que eu fiz? Porque, Thalita, eu sempre fui uma menina que eu tinha essa necessidade. Lembra que eu falei para você que nós aprendemos com os neurônios espelhos, Sim. copiando, né? Aham. Lembra da criança, né? Que foi Lembro. criada na floresta e ela fazia igual aos animais. Era praticamente era um Um animalzinho, né? Porque animalzinho, ela a foi criada por postura eles, e a tudo, postura. né? Uhum. E aí eu não sabia o que fazer, ninguém sabia o que fazer, então o que eu fiz? Eu fui até o hospital pedir orientação.
Olha né? só. Pedi orientação e veio um auxiliar de enfermagem que ele se dispôs a todos os dias passar lá e me orientar e me ensinar e ver como é que eu estava fazendo, Que me legal. supervisionar. E com isso eu fui pegando esse carinho do Uhum. cuidar. Por isso que eu também falo, abrace, beije, carinhe, porque isso vai produzir a ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, quando você está namorando, a ocitocina é lá em cima, porque você quer Sim, abraçar, beijar, ficar perto, cuidar e agradar e tudo. Mas, infelizmente, depois, com a rotina, o que vai acontecendo? Vai vai se distanciando, mas distanciando. não. O importante é que continue Esse contato esse físico contato físico, porque ele vai trazendo esse desejo do cuidar. do cuidar, né? Porque você, quanto mais perto você está da pessoa, e a enfermagem faz muito isso com a gente, porque é, você vai tocar no paciente, você vai cuidar do paciente, você vai pegar ele para mudar né, de posição, Sim, pôr na cadeira, então toca, né? E exato. isso vai aumentando o desejo do cuidar. Que lindo. E eu lembro, tem uma frase que você disse para mim, eu não lembro onde foi, foi no Mulheres na Essência, sobre o afofar. Como foi? Sim. Conta pra mim, Ai, achei você tão lindo. lembra? Nossa, Thalita, que Falei, muito gente, você bom. precisa falar sobre o Você afofar. lembra. Porque, assim, lá na enfermagem, eu cuidei de pacientes oncológicos, Sim, né? todo Fiquei tipo. quase 20 anos. Então, eu cuidei Nossa, quase 20 bastante, anos na enfermagem. trabalhei em penitenciária, né? Tudo. Olha Então, eu só. tive muitos contatos. E lá na enfermagem, eu tinha o cuidado de afofar o travesseiro do paciente. Então, eu arrumava a cama enquanto ele estava tomando banho, a hora que eu Aham. ia trocar a fronha, arrumar. E aí eu afofava, pegava o travesseiro e, né, E afofava. afofava. Mas por que eu fazia isso? Porque na Bíblia diz assim, né? A Bíblia, para mim, ela é universal, né? A Bíblia, para Sim, mim, é minha prática de regra, de fé, e é fantástico. é verdade. Então, ali eu aprendi muito, 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 e ainda continuo aprendendo, porque ela é viva e eficaz, né? Exato. E aí, lá está escrito que na minha doença, o Senhor afofa o meu travesseiro. Então, eu não estava doente naquele momento, Uhum. mas aquela pessoa que eu estava cuidando. Então, aquele cuidadinho de afofar o travesseiro ia fazer diferença para ele, Fazia sabe? Porque ficava diferença. muito tempo com Com... a cabeça ali no travesseiro, Exato. então mudar aquele travesseiro ia trazer gostoso. E me trazia essa passagem na Bíblia Na que Bíblia. aconchegava o meu coração, Que né? lindo. Eu falei, gente, a gente se percebe que a pessoa que faz o que ama com amor, ela deixa marcas eternas por onde passa, né? E o simples fato que para você era apenas um afofar do travesseiro, que eu sei que você já sabe o significado e não era só um apenas, mas isso com certeza fazia muita diferença. Meu pai ficou 30 dias na UTI e todas as enfermeiras que trataram ele com esse amor, que a gente percebe que quem trata Uhum, com amor, que uhum. afofava o travesseiro dele, arrumava ele, elas serão inesquecíveis para mim, porque elas marcaram meu coração. Tem uma que chama Ediana, ela trabalhava na recepção do hospital e ela fazia oração antes de nós entrarmos para a UTI. E aquelas orações dava força para a força que a gente precisava para entrar ali e ver o nosso ente querido que estava numa fase desafiadora. Então, assim, as pessoas entender que todas as coisas, tudo aquilo que nós fazemos pode cooperar e vai marcar a vida do outro, nós, com certeza, isso que fica aqui para você que está nos assistindo, levaria a nossa vida de forma mais intencional. Porque tudo que nós fazemos tem o poder de transformar, impactar, marcar eternamente as vidas pelo qual Deus vai nos presenteando, né? Sim, E isso é tão maravilhoso, porque eu tive o privilégio de maravilhoso. conhecer Sandra e ela disse que eu marquei a vida dela em um momento, né, Ah, com Sandra? certeza. Depois ela vai contar Ah, para vocês, aham. porque entre todas as perguntas aqui que já saiu do roteiro Tá que tudo eu tinha, bem? tá tudo bem. Eu vejo que a Sandra compartilhou conosco que casou muito cedo e já é esperado pela sua história de vida, né? Que querendo ou Exatamente. não, falo que foi um presente que o Senhor deu para Meu você, o Deus, seu foi a oração casamento. atendida. E Aham. que bom, ali começou a ressignificar muita coisa, acredito eu. E Sandra, quero saber como foi
mesmo não tendo essa maternidade, não tendo a sua mãe, como foi se tornar mãe? Porque eu sei que você é mãe, avó. Meu Deus, Meu verdade. Deus, foi profundo, né? Profundo, o maior desafio da minha vida. Eu posso Foi o imaginar. maior desafio, porque assim, quando você tem uma mãe, você tem uma referência. Referência. Seja boa, seja não tão boa, Sim. você tem uma referência, né? E, e quando eu peguei no colo a minha Samara, né? E eu peguei aquele bebezinho que era 100% dependente de mim. E eu não tinha minha mãe do lado para agora dar uma dica ou ensinar ou me ajudar a cuidar ali, sabe? Aqueles Sim, primeiros banhinhos, tá junto, né? exato. Ou que fosse fazer ali uma sopinha, né? Aquele Aquele lado aconchego. mãe que a gente precisa, Isso, né? aquele lado mãe. E aí foi aonde que, mais uma vez na minha vida, eu busco a essência. Eu busco a essência em muitos momentos da minha vida. E naquele momento que eu peguei aquele bebezinho tão frágil, e eu falei assim, Deus, eu não sei o que fazer. Me ajuda, eu não sei o que fazer. Não sei por onde começar. Então, o Senhor me ajuda. Essa é a minha frase. Deus, me ajuda. Senhor, me ajuda, me ajuda. Porque eu estou sempre pedindo a ajuda de Deus. Porque sozinha eu não consigo. Impossível conseguirmos sozinhas, né? Aham. Mas na Bíblia já diz que ele está bem presente na hora da Na angústia. Ele está em todos os angústia. momentos, mas quando a gente clama, ele aparece, né? Clama a mim e eu vou te responder coisas grandes e firmes que você não sabe, né? E ali Exatamente. naquele momento eu não sabia e eu clamei ao Senhor. E aonde que eu ensinei as minhas meninas? Porque eu tenho duas, Você né? tem duas, eu te dei Minhas duas. meninas, que são. Eu sou vó, né? Agora você São é vó. mães também. Foi na Bíblia. Então, quando elas faziam algumas perguntas que eu não sabia, eu falava assim: vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Porque criança vai crescendo e vai Questionando, né? questionando e vai falando algumas coisas que você fala, não sei, peraí, né? E então a Bíblia, ela foi assim, eu fui aprendendo com a Bíblia como viver nesse mundo, né? E eu fui ensinando as minhas filhas. Que lindo, Sandra. E Sandra, o que você decidiu fazer conscientemente, fazer de diferente para que os seus filhos tivessem hoje, as suas filhas tivessem hoje uma. Hoje elas são adultas diferentes, mas assim, que tivesse uma infância diferente da sua, sem ausência, sem rejeição, porque hoje nós sabemos que pessoas feridas ferem, né? Uhum, E automaticamente nós precisamos nos curar para que nós não uhum. venhamos, eu falo que repassar a dor que nós vivemos. O que que você teve quando você teve essa consciência? Opa, eu sofri uma rejeição aqui, mas eu quero fazer diferente. Foi consciente. Uhum. Quero ser diferente. Eu quero que as minhas filhas se sintam que eu estou aqui, presente. Como foi ou não? Exatamente, foi consciente. Foi. Quando eu peguei Samara ali, né, Uhum. e eu falei, Senhor, me ajuda, e, né, então o que que eu fui fazendo? Eu fui buscando conhecimento Eu amo. de como eu ensinar minha filha, cuidar da minha filha. Então eu fui buscando conhecimento nos livros, até quando eu Sim. estava gestante, eu li o livro A Vida do Bebê. Ah, Antigo, antigo, toda a vida, que depois a minha filha também, quando teve o primeiro filhinho dela, também também leu. teve esse livro. E até eu passei para ela, né? Porque estava Uhum. falei, nossa, Mara, esse livro me ensinou muito, muito. Então, o que que eu fui fazendo? Eu fui buscando conhecimento. Conhecimento nos livros, conhecimento com as mulheres mais experientes. Uhum. Inclusive, a Bíblia, né? É Ela já. diz, né? Mulheres, ensina as mais novas, né? Ensina as mais Exatamente. novas. Então, eu estava sempre buscando perto das mulheres mais experientes para que elas pudessem me ensinar a ser mãe, a ser esposa. Que E também fui maravilhoso. buscando. Hoje a gente chama de terapia, né? Uhum. Mas eu fui buscando mesmo imersão, encontros, né? Aonde que eu tivesse aquele momento De se autoconhecer, né? preparado para que as minhas feridas fossem saradas. E Saradas. não Uau. para, viu? Não Inclusive, para. faz alguns anos que a gente ainda fez a Mulheres na Essência, e agora Sim, ainda estou fazendo com a Josi ali, né? Os 31 princípios, sim. né? A É, mentoria a maravilhosa, né? Florescer Florescer. maravilhoso, onde que eu falo sempre assim.
quando a gente sabe, a gente reforça. E o que não Exato. sabe, a gente aprende. Exato. Então, a gente está sempre aprendendo e reforçando, Sim. que é a pedagogia da repetição, que é assim que o cérebro aprende, né? Exatamente. Para você dirigir hoje, mas Tá quantas vezes tranquilo. você teve que pegar ali de novo, de Exato. novo, de novo, de novo? Até ficar natural e parece que é automático, né? Exatamente, Precisa de exatamente. muitas repetições. Sandra, então, olhando para sua trajetória, hoje olhando para você, você sente que conseguiu ser a mãe que você gostaria de ter tido? É uma pergunta bem forte para Forte, mim, né? porque como mãe foi muito Eu desafiador. imagino. Foi imensamente desafiador para mim, né? E não tem como a gente não traumatizar nunca os nossos Ah, filhos, é impossível. impossível, não Impossível. tem, né? Mas é interessante que depois a gente instrui e fala, não, agora você vai fazer terapia, porque eu Sim, dei o meu melhor com o fiz o meu pouco que melhor eu com o que eu tinha. tinha, não tinha mais para dar, eu dei tudo que eu tinha, né? Para que Pra- vocês ficassem bem. Sim. E aí foi muito desafiador. E até a minha filha mais nova, a Raquel, ela disse assim: mãe, ver a senhora hoje, né? Ensinando as outras mães, né? E explicando e falando e tudo. Eu era tudo isso que eu sou hoje? Claro que não. Não era. Hoje eu sou uma avó, Sim. né? Aham. Hoje eu sou uma avó. Então eu dei o melhor com o pouco que eu tinha para Exato. minhas filhas. E aí eu até falo, elas não se perderam. Elas foram conduzidas, elas foram orientadas, né? Então, quando a gente conversa sobre isso, até nós temos um costume lá em casa, fica a dica, né? Uhum. De todo sábado a gente se reúne, Que né? Então se gostoso. reúne eu, as meninas, o pai, e ali vira terapêutico. Que Porque a gente tem gostoso. mesmo a liberdade de expor o que está sentindo, como foi a semana, o que foi difícil, né? Porque é assim, sabe, Thalita, a terapia, ela precisa ser boa para mim e para minha família primeiro, você não Exato, concorda? com certeza. Começa de dentro para De fora, dentro né? para Dentro da fora. nossa Então, família. eu sou neuropsicopedagoga, para mim é fantástico. Sou educadora parental, faço orientação aos pais. Para mim é fantástico, porque hoje eu oriento meus netos diferente do que, porque eu não tinha o Não conhecimento tinha que eu tenho hoje. conhecimento. Então eu falei assim, essa fala sua, minha filha, me deixa muito feliz. Porque a minha geração está melhor que eu. E eu não fiquei lá no passado. Eu Exato, não ficou melhorei. presa na dor, né? Eu não fiquei presa na dor, eu melhorei. Então, se eu sou uma avó melhor, meus netos estão desfrutando de uma avó melhor, né? Exatamente. E você vai ser uma mãe melhor que eu fui para você. Então, esse é o nosso maior desejo, que a nossa geração seja melhor que a gente, Melhores que faça nós. melhor, né? Exatamente. Então, eu realmente, olha, se você não tinha certeza, saiba que você foi, sim, essa mãe incrível, porque fez o melhor que você pôde. E só de você contar aqui que ao sábado você tem uma família que vive esse momento presença, isso é muito precioso. Porque nós sabemos o quanto isso está raro. As pessoas estão cada dia mais se distanciando e perdendo essa essência, né? Ter esse momento com suas filhas já mostra o quanto você foi assertiva em tudo que você se propôs a fazer. Parabéns, Sandra. Que Deus te abençoe Amém, sempre. amém, amém. E Sandra, qual é a transformação que você sente que nasceu para provocar na vida das pessoas? A transformação da aprendizagem. 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 A aprendizagem, ela é tremenda, Ela é. sabe? Porque até lá na Bíblia fala sobre o eunuco que estava lendo, né? Sim. E ele não entendia o que lia. Então chegou lá o Filipe e falou para ele assim: entende o que lê? Ele fala assim: como eu vou entender se ninguém me explica? Ele estava procurando algo, ele queria aprender algo, mas não tinha um mestre, não tinha um professor. Não tinha Olha quem só. traduzisse na linguagem, Exato. né? Que é o que eu faço hoje. Então, eu ensino a aprender, que Que é o lindo. cérebro da criança, né? Não só da criança, mas do adolescente, do adulto, Da mãe, da porque mãe. como nós precisamos aprender, né? Estava aprendendo com Aprender Sandra a e já quero aprender. compartilhar com você, que é mãe que está nos assistindo, algo que eu aprendi com você. A idade da Zoe, aos 7 anos, ter momentos que espelha a letra, os números,
Sandra, compartilha conosco esse conhecimento, porque foi tão profundo. Eu tenho certeza que muitas mães vão aprender com esse direcionamento. Não é natural, né? Ela precisa o quê? De um acompanhamento ali. Aí ela Conta pra já nós. precisa da lateralidade, Lateralidade, é que isso. entra a psicomotricidade, que é o que eu trabalho Que você também também. trabalha. Então, não tem como a criança evoluir na alfabetização se ela não souber o que é dentro, fora, em cima, embaixo, direita, esquerda, né? Exato. Então, ela precisa dessa lateralidade, porque o E, ele vira o 3, Exato. né? Em letra cursiva, ele vira o Aham. 3, né? Então, até tem uma paciente que ela não estava conseguindo entender o que era direita e esquerda. Olha só. Direita, esquerda, direita, esquerda. Não conseguia entender. Então, quando você vai ler, você lê da esquerda para a direita. Você vai Sim. escrever da esquerda para a direita. A matemática, não. Você vai fazer a unidade, dezena, centena. Já é direita para a esquerda. Verdade. E aí ela errava toda a Oh, conta, meu porque ela não Deus. tinha entendido. Aham. Aí, como que vai entender? Então, eu fui usando várias formas, né? Que aí entra a pedagogia. Bom, vamos com o corpinho. Direita, direita, esquerda, esquerda. Aí Olha chegou na só. outra sessão, onde foi direita? Já não sabia, esquerda, já não sabia. Aí vamos lá. Aí, então vamos fazer assim, ó. Fica a dica para ensinar a criança. Faz assim. Olha só. Faz você. Eu, assim. Qual que forma o E, qual que forma o 3? Ah, tá. O 3 e o E. Então, qual que é a sua esquerda? Ah, esquerda. Ficou a Ficou a dica. dica. Quando Agora ela tiver. não esquece Que mais. legal. Entendeu? Porque se Precisa eu de. só. Ela precisou. Então eu fui vendo, fui usando a pedagogia para poder chegar até onde que o cérebro dela ia entender. Iria entender. E olha que ela tem 10 anos, Meu né? Deus. Então, eu fiz um jeito, não deu, que aí vem a didática, né? Fiz um Uhum. jeito, não deu, fiz o outro, não deu. Peraí, É agora muito vai. profundo. Vai além da técnica, né? Vai além, porque você precisa de ter um olhar, e é realmente um olhar de amor. De amor. Porque senão você não vai ter aquela paciência, você vai, tá, né? Não, Exatamente. vamos lá. E o Não que deu falta, às assim? vezes, para muitas mães que estão com tão sobrecarregadas, elas não vão ter tempo, nem às vezes não vão saber, né? Nós não vamos saber, não temos esse conhecimento para conduzir, às vezes, alguma situação. Por isso Isso. que tem a Sandra aqui para contribuir com a nossa vida e salvar, resgatar nossos filhos para não ficar traumatizados igual as mães. E você sabe o que eu digo? Você é mãe, você não é a professora. Exato. Você ensina. Sim. Mas a parte acadêmica, que nem é natural, né? Então, ensinar você a ensinar ela para que fique uma tarefa de casa mais tranquila, mais leve, é comigo mesmo. É com a Sandra, tá? Sandra, então, assim, para nós, se fosse para resumir, eu vejo tanto amor que você fala e o cuidado que você tem. Se fosse para resumir, escolher uma palavra que definiria esse propósito de vida, qual seria essa palavra? Viver, Viver. viver. Por quê? Porque a vida é movimento, né? Então, quando eu estou aprendendo e ensinando, eu estou em movimento. Porque eu continuo estudando, ensinando, estudando, ensinando. Então, você lembra que você falou do potinho da sua filha, né? Sim. Do E amor ela fala que lá? o potinho está vazio, eu O preciso de potinho está potinho, encher o vazio. potinho. Então, o meu potinho, ele está sempre sendo cheio. Porque eu aprendi, eu passo, aí eu vou lá, aprendo e passo, passo. aprendo e passo. Então, o meu potinho nunca está Nunca vazio, tá porque eu estou vazio. sempre enchendo de Enchendo. conhecimento. Meu marido fala: você vai parar de estudar? Eu falei: não, claro, você me ensinou a aprender, a gostar de aprender, então. Que gostoso, né? E aqui eu vejo claramente que as nossas dores têm intimidade com o nosso propósito, né? Hoje você teve dificuldade em aprender porque não era natural lá no início, por tantas as faltas. E hoje você tem esse prazer, esse amor em ensinar a aprender. Que lindo. E você sabe, Thalita, que eu tinha muita dificuldade, Olha né? só. No processo auditivo cerebral, no processamento, muita, mas muita. Para eu entender um texto, eu tinha que ler 5, 6 vezes. Meu Deus. Entende? Eu não entendia, não conseguia entender. Então eu chorava em cima das apostilas, eu chorava muito para Deus iluminar a minha mente, né? E assim, estudei muito, 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 muito
para hoje ser mais leve. Hoje já automatizou. Lembra? Automatizou. Repetição. Exatamente. Automatizou, porque no começo era muito difícil. E hoje eu atendo criança que é tão difícil, né? Com dislexia, com as dificuldades são tão grandes, que começa a chorar. E eu falo, pode chorar. Eu seguro na mãozinha, né? E eu digo, pode chorar, é difícil mesmo, mas você vai conseguir. Você vai conseguir. A tia Sandra conseguiu, você vai conseguir. E aí já enxuga as lágrimas, o olhinho já brilha e vamos de novo, e de novo, e de novo. Que maravilhoso, gente. Sandra, eu sei que a sua vida teve muitos desafios, e teve muito a celebrar também. Tem muito a celebrar e a gente sabe que não para por aí. Hoje Sandra é mãe, é avó. E como deve ser avó? Olha, vou falar como vó agora, Pode, tá? agora é o Como momento vó. Meu Deus do céu, só sendo vó para saber. É uma emoção tão grande, é um amor tão grande, é uma coisa tão diferente, mas tão diferente, que a hora que eu peguei o meu neto a primeira vez, eu não sabia fazer, eu não sabia nem pegar ele, de tão emocionada que eu fiquei. Gente, quantas crianças eu cuidei, né? Meu E Deus. eu não sabia. E é uma emoção tão grande, que, que só sendo para saber. Só sendo para saber. Agora, uma coisa eu sei. Os avós, até minha filha falava assim, mãe, não vai ser vó estraga neto. Ela falava desse jeito. Dá uma Não vai controlada. ser vó estraga neto. Sabe o que eu falei para ela? Não me tire esse direito. Porque eu vou mimar sim. Só que aí também já entra uma outra parte até da educação parental, sabe? Porque eu não, Sim. não ensino só a mãe em si, Sim. mas os cuidadores ao redor. Então lá nós temos uma regra. Tá comigo? Eu mando, vai fazer do meu jeito, vamos lá, né? Sim. Aquela festa. Mamãe chegou, vovó, tal coisa. É a mamãe. A mamãe deixou? Entendeu? Sem Então, tirar a autoridade. sem tirar a autoridade. A mamãe deixou? Tá. Ah, não, a mamãe deixou. Então, não. Que bom. Isso fica, Né? fica Fica a essa dica, direção e essa fica a dica aí. dica. Fica a Aham, dica fica essa porque dica. tem muitos avós Que acham que que são os acham que são os pais e pais e não não são. são. Vou é para mimar, para brincar, para levar para a escola, atrás para a escola. Apoio. Um Mas apoio. não, a responsabilidade do cuidar não é do pai, dos avós. Uau. Não é. Muitas dicas, né? Eu falei pra você que está demais esse podcast. Eu quero entrar em um assunto aqui, foi quando eu a conheci. Conheci a Sandra. Podemos, Sandra, compartilhar essa Sim, com parte da nossa certeza. história? Aham. Foi no Mulheres na Essência, que inclusive tem outro, logo vai acontecer em setembro. Mas o Mulheres na Essência nos conectou e foi um momento muito profundo. Falo que Deus une propósitos. E a Sandra ela estava passando por um momento bem desafiador, né, Sandra? De Ou tudo que eu passei, eu acho que esse foi. foi? É. Depois que meus filhos já estavam Já estava tudo criados, né? criado. Já tinha passado toda aquela fase e tudo. E aí eu já tinha feito a transição de carreira, né? Porque eu Sim, estava no que você veio hospital, de fui para. enfermagem, já estava atuando no que você faz hoje. Já estava atuando no que eu faço hoje. Fazia 2 meses que eu estava atuando no que eu Quando você faço recebeu o hoje. diagnóstico. E aí foi onde que eu recebi o diagnóstico do câncer. Aí, assim, o que eu deixo para as mulheres se atentar, não só as mulheres, os homens Os também. homens também. Porque o nosso corpo fala. Exato. E ele fala mesmo, ele fala muito bem. Se a gente não escutar ele, ele grita. Ele grita. Ele grita. Então, eu estava. Porque, assim, quando a gente abre uma empresa, a gente faz tudo, né? Sim, A gente faz tudo. dá Depois as tudo. coisas vão ficando mais leve, mas a gente faz tudo. Então, eu estava limpando, então cada 15 dias a gente fazia assim, aquela faxina bem boa, Sim. né? E eu estava limpando a escada. Então, eu limpando a escada, eu senti uma dor do lado direito. Uma dor diferente. Entendi. Totalmente diferente. Nunca tinha sentido uma dor daquele jeito. Aí tá. Achei, muscular, tô fazendo muito, né? Tô me movimentando mais e tudo. E realmente eu fui lá, tomei um analgésico, eu também já estava, né? Tomei um analgésico e passou. Quando foi à noite, eu tomei um banho, deitei na minha cama e fiz a palpação, né? Fiz a palpação e senti um nódulozinho diferente, porque eu também sou pós-graduada na saúde da mulher, então eu também já fiz muitos exames, né? Então a gente conhece mais a parte anatômica. E aí, a hora que eu me apalpei, eu senti. Tá. Falei, bom, pode ser muitas coisas, tranquilo, pode ser ali uma glândula mamária, tal, inflamadinha e tal. E passou.
dali 15 dias, no mesmo degrau, Thalita. Era Meu Deus me Deus. falando, sabe? No mesmo degrau. Tava eu passando, no mesmo degrau. Aquela dor. Aquela dor. Igualzinha. O que eu fiz? Parei Você- tudo, palpei, tava um pouquinho maior. O alerta. Alerta. Já liguei para minha filha já marcou uma consulta para fazer ultrassom, tal, tal. Passei no médico e ele me pediu uma tomografia e um ultrassom. Fui, já fiz no mesmo momento, fiz a tomografia e até a moça ainda brincou assim, ah, que bom fazer. Ah, fazer não é um problema, né? O que dá medo é o resultado. Ainda falei, brinquei com ela assim, né? Porque geralmente Sim. os homens, eles têm muito medo de fazer exames, mas não é do Exato. exame, é do É resultado. do resultado. Fala assim, ah, vai ficar procurando. Não, a gente sempre orienta, não, só vai achar se Se tiver. tiver. Se não tiver, tá tudo bem. Então, Exato. né? É o preventivo. Aí, entrei no do ultrassom. A hora que ela começou, tinha uma tela assim, e aí eu já vi diferente, porque é diferente, É né? diferente. Aí eu pensei assim, deu ruim. Só pensei. E a moça do que fez a técnica que fez a mamografia chegou e falou, deu BIHARD 5. Então, já deu BIHARD 5 na mamografia, Na mamografia. e já ali a doutora deu BIHARD 5. E aí, o BIHARD 5, a probabilidade é de 95% de câncer, né? Então, tem o BIHARD, tem a escala, Tem né? as escalas. E aí o doutor viu, tal, né? Me encaminhou, né, para oncologia. E eu vou dizer para você que tratamento oncológico ali no Ampar. Fantástico. Que bom. Fantástico. Desde a entrada, tudo, tudo, tudo. E aí, Thalita, o doutor falou assim, ó, Sandra, é um nódulozinho pequenininho, a gente tira assim, 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 deu toda, né? A hora que ele abriu, já estava enraizado para a axila, então precisou fazer o que? Uma metástase, né? Precisou de fazer o esvaziamento de axila. E aí, precisei de químio, de rádio, e aí foi quando você me conheceu. Foi quando eu te conheci. Carequinha. E eu vou dizer para você que o seu beijo da minha careca curou a minha alma. Foi bálsamo, foi cura para minha alma. Que lindo. Agora me conta, né? Nós estávamos mulheres na essência, e a Sandra com lencinho, eu não tinha tanta certeza qual que era o processo que ela estava vivendo. E nós tem uma dinâmica do que você merece viver. Depois, acho que depois do almoço nós voltamos para essa dinâmica. E quando eu já estava olhando para ela com uma vontade de abraçar ela tão grande. E eu falo que é tão bom nós não ignorarmos esse sentimento, porque é Deus nos direcionando, Que né? o outro está precisando, Que o outro está né? Que precisando. só você tem para dar. Só a gente tem para dar. É. E esse olhar, hoje eu falo que eu trabalho com posicionamento de essência, é realmente direcionar as mulheres que nós somos seres únicos e às vezes só nós temos algo único para entregar para esse mundo. E se nós não fizermos, ninguém fará. É verdade. E eu falo, não podemos negligenciar. E que bom, eu muitas vezes negligencio porque eu fico com receio, sabe? Mas hoje eu estou aprendendo a não mais. E eu falei, gente, eu precisava te dar aquele beijo. Foi tão libertador para você quanto para mim. Foi realmente comunicar amor através de ação. E eu sentia que você precisava daquele beijo, daquele amor. Eu saí chorando, eu lembro até hoje, quanto foi maravilhoso. E eu fico muito feliz. E que você tenha beijou a sido. minha maior fragilidade naquele momento. Porque, assim, eu não tinha coragem de me olhar no espelho, Sim. né? Inclusive, quando eu fiz a químio e o cabelo foi caindo, e aí chegou um momento que a minha filha falou assim, mãe, eu não vou te levar num salão para cortar. Olha os filhos de novo. Os filhos. Aí, Esses filhos. sabe, minhas filhas e meu marido, assim, sabe, me acolheram, cuidaram muito, muito, muito de mim. E com muito carinho, eu vi o pavor nos olhos deles, Sim. né? Porque Aquele medo, né? né? Aquele medo, você sabe Sim, que a um gente câncer é tem- câncer. É Não câncer. tem, levinho, é isso, aquilo. Não, é um câncer, né? câncer. E ele ainda é um câncer, né? Sim. E aí foi onde que quando eu estava ali, né? Que eu falei, porque assim, por que a gente rapa o cabelo? Uhum. Porque ele começa a cair
E ele não para mais de cair. Sim. Então fica assim, você vai para a cozinha, cabelo, você vai para o quarto, cabelo, você vai... Aí a gente acaba rapando esse cabelo, porque vai ficando, né, As falhas, as falhas, tudo, então a gente rapa. E aí, por que que a gente usa lenço? É só para esconder? Não. É porque a gente sente muito frio. A gente sente muito frio na cabeça. Então, se você for ver, o cabelo, ele protege... Olha o cérebro aí. Sim. Ele protege o nosso cérebro. Ele mantém o cérebro quentinho ali, né? Uma circulação Exatamente. sanguínea. Olha só, né? eu nunca tinha parado para pensar, A né? importância A do importância. cabelo, né? Então, tudo bem quem é careca, quem é calvo, mas vai Sim. acostumando ali, o corpo vai se adaptando. Mas sabe o bebezinho que perde temperatura pela cabecinha? Exatamente. Era assim que eu me sentia. Então, quando eu fui, que eu falei, filha, agora é porque ela me respeitou muito. Ela falou, mãe, no seu momento, né? No seu momento. E ela é técnica de enfermagem também. Ai, Aham, que ela é lindo. técnica de enfermagem, maravilhosa. E aí, quando ela estava rapando a minha cabeça, eu comecei a chorar compulsivamente. Mas o que eu lembrava? Eu lembrava de José. José, quando ele saiu da prisão, o que que aconteceu? Ele foi até Faraó. Aham. Como que você acha que José foi até Faraó? Cabeludo, barbudo, ali dentro da... Porque os egípcios não costumavam costumavam, pelo e exato. cabelo, né? Então, eu fiquei ali imaginando José, né? Se rapando para poder ir até se apresentar até o faraó, né? E depois ele se tornou ali o governador. Deus deu toda aquela sabedoria para ele. Mas assim, aquele momento foi muito difícil, sabe? E Imagino. muitas vezes, sim, eu fiquei com vontade de sentar na beira do caminho e falar: Deus, eu não quero sair daqui, não aguento mais. Porque, tipo assim, sabe aquela frase? Agora vai? Sim. Ou as filhas criadas, tudo bem, né? Com saúde, transição de carreira, muita coisa nova, né? E aí vem um câncer. Eu falei: oh, meu Deus, né? Então foi muito difícil. E eu falo para você, quando eu fui convidada para ir na Mulheres na Essência, foi um momento muito frágil, né? Então a gente fala assim, ai, mas eu vou, ai, eu não tô bem, mas é exatamente para ficar. Quando você é convidado para ir num encontro com Deus, ou numa missa, ou num culto, ou em algum lugar que você possa, que vai te elevar, né? Que vai te trazer esperança, que vai te trazer força. Ai, não vou, tá desanimado. Esse é um sinal, vai para você buscar ânimo, buscar esperança, buscar fé. Exatamente. E foi ali que aconteceu. Que foi lá. Cheguei tudo, né, com as touquinhas, com o lencinho e vida que segue. E aí, no final, a touca eu já não sabia onde estava. Já tava... A touca sumiu. Já estava sem foi. touca, ia assumir minha caneca, porque realmente eu olhava no espelho, eu evitava de olhar no espelho, Sim. porque é muito estranho. E eu falava assim, Imagino. quem é você? Tipo, né? Realmente ninguém está preparado, né, Não. para esse momento. E eu vejo o quanto uma pequena atitude pode fazer uma grande diferença. Então, se permita ser usado por Deus. Sim. Nós temos, às vezes, se eu não tivesse dado beijo, às vezes ela não teria tido a experiência de eu sou livre, eu sou leve, eu posso, né? Eu sou linda, continuo. Porque eu falo, gente, é tão precioso nós enxergarmos o outro além das aparências ou enxergar o coração e a alma das pessoas, né? Isso, que é o olhar de olhar amor. de amor. Tem um canto que fala, ensina-me a olhar com os teus olhos e a sentir com o seu coração. Então, nós humanos, às vezes a gente nem passa batido. Exato. Mas quando Deus mostra pra gente, olha, aquela pessoa, né? Aí fala assim, ai, tá com câncer. Coitado, não posso fazer nada. Pode orar. Não foi o que você fez? Né? Não era o que aquela mulher fazia ali antes de você entrar? Orava para que Deus te desse força naquele momento tão frágil, porque é muito difícil para nós que somos da enfermagem, ali da saúde, para nós acaba não chocando tanto, né? Sim. Mas ainda tem casos que sim. Sim. Até é bem interessante que quando nós estamos assim cuidando de um paciente que parecia muito alguém da minha família,
A dor era A diferente, dor é chegava a doer. diferente. Por Aham. quê? Porque o cérebro achava que era a Associa. pessoa. Até que falou: opa, peraí, não, não é, tá Não é. tudo bem, vamos cuidar o melhor. Entendeu? Exato. Mas fazia essa associação. Fazia. Inclusive, por que que a gente não gosta de ver velório, de ver. Sim. Porque o nosso cérebro sabe que é a Sempre única coisa que ele associa. tem certeza de que ele Vai vai acontecer. viver, né? Vai viver aquilo um Exato. dia. E é real quando a gente sente a dor. Eu vejo o quanto isso. Eu sou também atriz e eu fui atuar recentemente em uma UTI lá em Apucarana. Eu era mãe de uma menina e aí o médico, que é os médicos mesmo, chegou lá na pediatria e falou que minha filha estava com tumor cerebral. Ele foi falando de acordo, ele falaria com uma mãe. Uhum. E eu me coloquei no lugar dessa mãe, gente, eu chorava assim. O Aí os seu meninos cérebro. a edição ali, os diretor de cena, eles falaram, gente, foi muito real, né? Vamos pegar. Eu falei, gente, foi muito real a dor que eu senti no lugar dessa mãe, porque eu já comecei a olhar como se fosse aquela mãe, e a gente associa, eu sou mãe. Uhum. Então, a dor foi real ali, e eu falei, não estou preparada para próximas cenas com isso, porque aí eu entrei na UTI, eu Deixa eu lembrei de estar fortalecer. vivendo recentemente a perca Uhum. do meu pai, que ficou vários dias na UTI. Então, Uhum. assim, aí eles falaram, nossa, você tem muitos anos de experiência para ter essa facilidade em chorar? Eu falei, não, é porque eu É associei, porque foi. acessei Aham, muita isso dor minha. mesmo, isso. Então, não tenho facilidade de ficar chorando, É. não, e nem sou atriz, Aham. experiência. E foi porque o cérebro E associa isso é neurociência, porque o cérebro nosso, ele não sabe o que que é real e o que que é que é irreal. real. O que você disser para ele que é verdade, ele vai Ele vai acreditar em acreditar. você. Por isso que os PNL é bom, É bom, tem né? resultado, né? Por Porque isso, assim, o que você pensa, você é. Naquele momento, você estava pensando, eu sou uma mãe que estou perdendo minha filha, que a minha filha exato. está, né? Foi desesperador, Então, meu foi onde que Deus, foi onde ele. conseguia entregar o que eles Neurociência precisavam, a fantástica, neurociência fantástica. exatamente, cara. Gente, ali a gente só realmente reafirma aquilo que a gente já conhece, né? De toda essa caminhada, essa trajetória, Sandra, qual foi a maior lição que Deus te ensinou sobre o propósito? Eu não tenho o direito de ficar calada. Uau. Eu não tenho direito. Então, enquanto eu viver, enquanto eu respirar, eu vou plantar a semente. A semente da esperança, a semente da aprendizagem, a semente do amor. Até eu falo, enquanto eu respirar, eu vou plantar um pé de manga, mesmo que eu não vou deitar na sombra dela, que eu não vou chupar, porque é minha fruta preferida, É a manga, manga. né? Então, eu não tenho direito de me esconder, de ficar. Então, eu preciso mesmo de levar aquilo que Deus fez e Ele faz. Ele Ah, fez na faz. Sandra porque a Sandra é melhor que eu. Não, é porque a misericórdia, a graça dele é É maravilhosa na nossa vida, maravilhosa. se renova a cada manhã. E ele faz. E já estamos caminhando para o fim desse episódio, com um aperto no coração, porque eu queria conversar ainda muito mais. Mas passa tão rápido, né, Sandra? Nossa, Já passamos aí do nosso uma hora batendo nosso uau! papo. E foi muito especial. Então, eu tenho aqui um quadro que eu vou iniciar hoje com perguntas rápidas, para nós finalizarmos e entender um pouco mais da essência dessa mulher. Então, em uma palavra, quem é Sandra em essência em uma palavra? Em uma palavra, É. ajudadora. Ajudadora. Um valor. A confiança, Uma escolha. o amor, Ah, meu Deus. Uma ferida que virou aprendizado. a rejeição, E uma causa. uma causa. Estender a mão para aquele que precisa. E um sonho. Um sonho? Um sonho é de que tenha mais famílias que se acolhem, que se abracem, que façam a diferença um na vida do outro, Uau. dentro de casa. Que vive esse momento presença que vocês Isso, vivem, né? Que isso. lindo. E a última, um legado. O legado, Como você gostaria de ser lembrada? aquela mulher carinhosa, acolhedora, aquela mulher que honra a Deus e ajuda as pessoas. Uau, É assim que eu quero ser lembrado. Nossa, Sandra honrou a Deus e ajudou as pessoas. que lindo. E eu tenho certeza que será. Meu irmão, foi muito bom conversar Que com você. É delícia! maravilhoso, a gente se emociona.
A gente se emociona, eu fico muito feliz porque que Deus continue te abençoando grandemente, que aonde você estiver, você alcance vida através da sua Amém. essência, que ela é linda, maravilhosa. Amém. Amo você, Deus te abençoe, viu? E volte sempre, a Ciência Cast estará sempre com as portas e o coração Ai, aberto para você, obrigada. tá Nossa. bom? Deus te Muito abençoe. obrigada, Thalita. Eu que Obrigada, agradeço. obrigada. E você, não perca a próxima edição, o próximo episódio, que será muito especial. Para finalizar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. A Léo. Vamos de Léo? A Léo Cosméticos. Gente, quem não conhece a Léo aqui em Arapongas? Acredito que todos vocês, né? Depois de tantas emoções, a Léo, gente, eu falo que é o shopping da beleza da cidade, tá? Ela está comigo desde quando eu passei pela transição capilar, Sandra. A Léo está ali me apoiando, ela sempre está apoiando aquilo que fala de verdade, de essência. A essência da mulher, a essência das pessoas, que o cuidado que também está ali na Léo. A Léo fica na rua Flamingos, esquina com a Beija-Flor, tá? O atendimento é personalizado, voltado para você que ama se cuidar. Ali você encontra tudo que você precisa. E agora, Marisa Bazana, nossa amiga, consultora de beleza. E eu falo que ela vai além de consultora de beleza, ela ama o cuidado. Eu amo Sim. estar perto de pessoas que prezam por cuidado e ela cuida da mulher. Eu falo de dentro para fora também, porque ela tem esse atendimento personalizado. Ensina você a fazer uma automaquiagem, ensina você a se cuidar. E também, se você quer ter uma renda extra, ela te instrui como se inscrever, como se tornar uma consultora de beleza. Então, se você quer, já acompanha ela nas redes sociais. E nós temos a Rara. A Rara viva essa experiência rara, gente. A Rara, ela é maravilhosa. É da minha amiga Cris, que agora não está mais em Arapongas, mas está em Londrina. Mas ela entrega para todo o Brasil. Falo que cada passo revela quem você é através da sua escolha e da sua essência. E tem a Vanessa Closet. Gente, a Vanessa é moda feminina. É para mulher que quer se vestir de si mesma. Quando a Sandra chegou aqui, ela falou: Olha como eu estou. Eu falei: Linda, maravilhosa, vestida de Sandra. É tão maravilhoso quando a mulher está vestida de si mesma, a gente sente o quanto ela se sente mais autoconfiante. Então, isso é autoestima. E autoestima é essencial para que a mulher se dê bem em todas as áreas da sua vida. Então, se você que quer se vestir com a sua essência, procure a Vanessa, que ela tem o cuidado de te direcionar, encaminhar um condicional perfeito para você. Muito obrigada. Um beijo no seu coração e a gente se vê. Beijo.